eu dei uma sumida sim. Por que eu dei uma sumida? YouTube quer constância, né? Então aqui, como tá tendo muito projeto final de ano, gente, é uma loucura na construção civil. Porque o pessoal quer tudo para o final do ano, né? Quer mudar de apartamento para o final do ano, quer reformar a casa para o final de ano, quer inaugurar todos os comércios para o final do ano. Então a demanda sobe muito e a gente acaba ficando sobrecarregado. E os clientes querendo tudo para ontem. E o vídeo de hoje vai ser sobre se vale a pena ser arquiteto, né? Porque muita gente me pergunta, fala, nossa, que legal, deve ser muito legal ser arquiteto, né? E o canal tava indo bem, né? Eu tava postando vídeo frequente aqui pra vocês. Só que uma semana que eu não postei, a visualização foi lá embaixo. E dessas 2 semanas que eu não postei, o YouTube me prejudicou muito, porque ele não entregou meus vídeos. E eu dei uma deslizada aqui no YouTube por conta da demanda no escritório mesmo. O YouTube, ao invés de me ajudar, de me motivar, né? Me desmotivou a fazer os vídeos. Tanto que eu até repensei se eu continuo fazendo os vídeos ou não. Mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível, trazer aqui pra vocês, porque a minha ideia futura é crescer o canal, né? É pôr em pauta aqui muitas questões que muitas pessoas não sabem, né? E que eu quero que elas saibam. Então, resumindo, eu não vou desistir, só que eu não sei como vai ser a frequência de vídeos, né? Eu sei que eu tenho que postar com frequência, porque senão o YouTube não vai entregar meus vídeos, mas faz parte. Opa, Maíra Arquiteta aqui, e hoje a gente vai falar sobre ser arquiteto vale a pena? Pela minha cara, vocês já devem perceber que não é lá essas coisas, né? Eu vou contar a minha experiência, né? A experiência que eu tive quando eu quis fazer arquitetura. Na verdade, desde criança, eu sempre gostei de construir coisas mais voltadas para ambiente. Então eu pegava cartas mesmo, cartas que meu irmão jogava lá, carta de carta mesmo, truco, essas coisas. E eu fazia casinhas com essas cartas. Então foi o primeiro início aí, né, do gosto por criar coisas. E depois eu comecei a desenhava aleatoriamente, quando eu era criança, plantas baixas. Eu desenhava planta baixa, né, sem saber o que é planta baixa, desenhava uns quartos gigantes, mas assim, eu não tinha noção espacial. Porém, eu era fissurada nessa questão de criar espaços. E aí a faculdade, eu não tive dúvida de que eu queria fazer arquitetura, né? Muitas pessoas falam, não faz arquitetura não, porque arquitetura não vai dar nada, arquitetura não dá dinheiro, né? A minha família falava isso. Só que aí vendo do lado de fora, a gente via, tinha uma outra visão, né? Que a arquitetura, o arquiteto, ele era visto como algo de luxo, né? Que fazia casas exuberantes, que fazia construções maravilhosas, né? Então, antes de entrar na faculdade, eu, por exemplo, eu me inspirava em grandes arquitetos. Então, quem fez o Taj Mahal, né? Quem fez o Palácio de Versalhes? Eu queria trabalhar com isso, sabe? Fazer coisas gigantes, coisas legais. Mas não é bem assim que funciona. E eu vejo isso nos meus colegas também, nos meus colegas de trabalho e tudo mais, que a arquitetura é uma profissão linda. Ela é muito bonita. Só que na prática não é muito bem assim que funciona, não é muito legal, e eu vou explicar o porquê, né? Se você tem o sonho realmente de ser arquiteto, vale a pena, porque toda profissão tem os seus desafios, só que a arquitetura tem uns desafios um pouquinho maiores que é bem complicado. Eu vou falar um pouquinho da faculdade. Quando a gente está na faculdade, né, os estudantes, eles acham que vai ser o próximo Oscar Niemeyer, né? Muitas pessoas achavam que ia já sair ganhando bem, já achava que já ia sair conseguindo fazer coisas criativas, porque na faculdade, o que a gente fazia? A gente criava clientes fictícios, a gente criava os descritivos desses clientes. Ó, o fulano gosta de tal coisa, ele é indiano, os pais deles eram da Índia, vieram. A gente criava uma história
entendia o cliente e projetava para esse cliente. Só que não tinha limite de valor. Então a gente criava com a imaginação, soltando a imaginação, e a gente criava na faculdade coisas maravilhosas. E isso vai alimentando no aluno justamente essa sensação de que eu vou sair da faculdade e vou projetar coisas legais. E na faculdade, com esses projetos, a gente sente, cara, a gente vai mudar o mundo com esses projetos. E não é bem assim que funciona, porque o mundo funciona de forma diferente, né? A faculdade é um mundo paralelo, assim. E aí, na hora que a gente sai da faculdade, a gente vê, que dá aquele baque mesmo, aquele soco no estômago. Você fala, cara, não era nada daquilo que eu aprendi. Claro que a faculdade vai ajudar em questões técnicas, né, e tudo mais, mas a faculdade, gente, é a base da base da base. Depois que a gente forma, infelizmente ou felizmente, né, quem gosta de estudar, a gente vai ter que estudar muito mais depois para conseguir entrar no mercado de trabalho, para conseguir entrar. E a realidade aqui no Brasil é um pouquinho mais complicado, porque as pessoas no geral, a sociedade no geral, não valoriza o trabalho do arquiteto. Para a sociedade, né, para a maioria das pessoas aqui no Brasil, a arquitetura é frescura, a arquitetura é só para gente rica, a arquitetura é coisa supérflua. Quando eu tiver dinheiro eu faço, agora não tem necessidade, porque eu tenho meu teto aqui, já tá ótimo, não preciso de mais coisa. Grande parte dos brasileiros pensam assim. E com isso o mercado de arquitetura, ele se reduz muito. Então tem muitos arquitetos para poucos clientes que valorizam a arquitetura. E mesmo alguns clientes que procuram a gente para fazer projeto, acha que é só um desenho. A pessoa ela não entende o que é arquitetura, né? A arquitetura para ela é só um rabisquinho no papel, para ela passar para o pedreiro, para ele conseguir fazer a execução. Mas é simples, sabe, de fazer, né? As pessoas chegam na gente assim e falam, nossa, eu tô pensando em construir, você consegue fazer um projetinho para mim na semana que vem? Então é tipo esse tipo de coisa que a gente tem que ouvir. E quando a gente vai explicar para o cliente que não é só isso, né, que tem responsabilidade por trás, que tem vários projetos ali para serem desenvolvidos, e quando a gente passa o valor para o cliente se sente ofendido. E aí o cliente se sente ofendido quando você passa o valor para ele e fala, cara, aí o cliente te fala, né, olha, eu achei um absurdo o valor que você me passou só para fazer um desenho. Isso eu estou generalizando, tá? Mas tem várias frases que querem dizer a mesma coisa. Então, eles querem pagar o que eles acham que vale. Por exemplo, recentemente não, faz um tempinho já que eu aceitei um cliente, porque a gente tem a opção de recusar o cliente. Quando a gente já tem experiência com arquitetura, já faz 12 anos que eu tenho experiência com arquitetura, né? E quando a gente vai entrando no meio aí, sentindo como que o cliente funciona, como que as pessoas funcionam, porque a gente tem que ser psicólogo também, para entender as pessoas, para entender a mente das pessoas, tem que ser um pouco filósofo também, para você não enlouquecer. Porque aí depois que a gente consegue entender as pessoas, a gente consegue filtrar os clientes. Porque tem cliente que chega até a gente e a gente já fala, ó, esse cliente é um cliente bom. Então ele vai valorizar o meu trabalho, ele vai entender os processos e a gente vai conseguir fazer um bom projeto para esse cliente. Porque se o cliente ele entende o trabalho do arquiteto, a obra flui perfeitamente. Quando o cliente ele já é aquele cliente que não valoriza o trabalho do outro, ele já vem com aquela carga pesada, já começa tudo errado. Então teve esse cliente que o projeto de um apartamento, o projeto do apartamento ficou R$9.000, vou falar valores abertos aqui para vocês. Era um apartamento, né, que aí tinha uma complexidade um pouquinho mais alta, que ele queria bastante marcenaria, bastante coisas nesse apartamento, iluminação, tinha bastante coisa, só não tinha troca de piso, né? Mas o projeto ficou em R$9.000 e o cliente se sentiu ofendido pelo valor do pacote, que aí tinha um pacote mais barato, né? Porque a gente entrega pela quantidade de coisas, de itens que o cliente quer contratar para cada pacote.
Então a gente oferece pacotes justamente para caber no bolso das pessoas ou para atender a necessidade do cliente, a necessidade que ele está precisando. Então esse cliente, ele queria o pacote mais alto que a gente tinha, só que ele queria pagar o valor do básico. Ele falou, não, eu tinha uma arquiteta que fez o projeto para mim no apartamento lá, não sei onde, por R$5.000. Só que aí tem a questão da RT. Depois, no final desse vídeo, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem sobre a RT. Eu não sei se eu fiz esse vídeo, mas eu fiz um vídeo falando por cima sobre valores de arquitetura e sobre a RT. O mercado de trabalho, em geral, né, é assim. Só que a arquitetura é um pouco mais desvalorizada por se atrelar um pouco à arte. E a arte, ela, nesse sentido, ela é desvalorizada por muita gente. E uma outra coisa bem chata, quando a gente sai da faculdade, a gente sai totalmente cru. A gente não tem experiência com obra, a gente não tem experiência com clientes. Então a gente já sai da faculdade, para você ter noção. Eu saía da faculdade e não sabia como cobrar, porque eles não ensinam, não tem uma base de precificação de projeto. Então por isso que cada arquiteto cobra um valor aleatório, porque até ele entender que ele tem que aprender a precificar o serviço dele. Isso demora anos para o arquiteto aprender isso. Então, muitos arquitetos fazem projeto aí a preço de banana justamente por conta que a faculdade não traz essa base. Então, a gente tem que aprender por conta própria. A faculdade também não ensina, né, perrengue de obra. Então, isso você vai aprender na prática e sofrendo muito. Então, eu aconselho desde o início, se você for fazer arquitetura, faça parceria com alguma construtora. É difícil? É, porque as construtoras, elas estão procurando profissionais que já sabem trabalhar, mas é interessante você aprender sem compromisso. Por exemplo, vai até uma construtora, olha, eu quero só aprender, não precisa me pagar nada, porque é assim que funciona. Para você aprender, você vai apanhar. E isso é uma dura realidade. Não tem outra forma, não tem fórmula mágica aqui. A única forma de você aprender os perrengues de obra é estando em obra. Eu aprendi da pior forma, porque depois que eu saí da faculdade, eu já fui pra obra e eu só fui tomando porrada e aprendendo com as porradas. Porque a obra, gente, é uma caixinha de surpresas. Toda hora tem algum problema, toda hora tem uma coisinha diferente. Então a gente tá sempre aprendendo. Nunca, você pode ter certeza, um arquiteto que tem 50 anos de experiência, ele não sabe tudo. É impossível saber tudo na construção civil. Outras coisas que acontecem é prazos malucos, né? Que na faculdade a gente tem um certo prazo ali, é puxado, a faculdade é puxada, mas nada se compara à vida real. Tem cliente que vai te chamar para fazer um projetinho para ontem, porque o pedreiro já está na obra. Esse tipo de projeto eu já não pego mais, que aí é só dor de cabeça. Mas aquele arquiteto desavisado, ele vai lá e pega, e é só dor de cabeça, porque quando o pedreiro já está na obra, não dá tempo, gente, da gente fazer o 3D, depois mostrar para o cliente aprova, tem todo um processo, e é esse processo que as pessoas precisam entender. Quanto antes você contratar um arquiteto, quanto antes você contratar um profissional para elaborar, para projetar, para planejar a sua obra, melhor ainda para você não ter dor de cabeça. Se você contratar o profissional depois, sinto muito, mas você vai ter dor de cabeça, e essa dor de cabeça você vai descontar sim no seu arquiteto, né? Então o arquiteto que está me assistindo pode ter certeza que isso vai acontecer. Muitos clientes entram na nossa vida, muitas clientes não, muitas pessoas, né? Tem pessoas que infelizmente são sem noção, gente. Inclusive aqui no YouTube, eu percebo que muitas pessoas fazem comentários justamente para desestabilizar a pessoa, né? Não só no meu canal, mas em outros canais também. Cara, se você não tem algo a acrescentar, tem pessoas que entram na nossa vida justamente para infernizar. E é esse tipo de cliente que a gente precisa aprender a filtrar. Outra coisa que a gente implantou no escritório recentemente, faz uns 2 anos, que é o estudo de viabilidade financeira. Tem cliente que não contrata o estudo de viabilidade e o orçamento estoura. E aí a culpa cai no arquiteto.
Só que aí é o seguinte, tem muitos clientes que não têm noção de valor de construção civil. A construção civil, ela envolve muito dinheiro, muito dinheiro. Então, se você vai fazer sua casa, se você vai reformar o seu comércio, se você vai montar aí o seu escritório, a sua clínica, tenha consciência de que o projeto vai ser o menor valor que você vai gastar na sua obra. Ah, o arquiteto passou 50 mil reais aqui para gastar na obra, eu achei muito caro. Pode ter certeza que você vai gastar muito mais na execução. E esse projeto vai te ajudar muito a economizar. Sim, se eu for falar os contras aqui, tem muitos e muitos contras que aí eu posso trazer em outros vídeos especificamente. Mas em base seria isso, né? Lidar com pessoas. A gente tem que ser psicólogo, porque quando, por exemplo, tem um marido e uma mulher, ou vários sócios, né? Tentando resolver um projeto, gente, dá briga, as pessoas se desentendem, então a gente tem que ter jogo de cintura ali para a gente conseguir resolver o projeto, porque senão o projeto ele empaca, então não anda, então a gente precisa andar com os projetos no escritório, senão a gente não consegue sobreviver, então a gente precisa ser psicólogo, a gente precisa ser arquiteto, a gente precisa ser empreendedor, a gente precisa entender de contabilidade, a gente precisa entender de várias coisas. Então, se você está pensando em fazer arquitetura, pense em tudo isso, que você vai ter que estudar muita coisa, não só arquitetura. Os prós, né? Vamos falar das coisas boas que tem na arquitetura? A arquitetura, e no geral, ela é muito gostosa de se trabalhar quando tem um cliente que colabora, né? Então, quando o cliente colabora ali, quando o cliente é alto astral, ele entende os processos, a gente consegue desenvolver um projeto maravilhoso. Então, ver aquilo saindo do papel, gente, é a melhor sensação do mundo. Quando o cliente valoriza o nosso trabalho, a gente trabalha com vontade, né? Então, tem alguns raros clientes aí que realmente valorizam o nosso trabalho, que vira até amigo, então, quando a conexão dá certo. Então, por isso que a gente precisa filtrar os clientes. Não são todos os clientes que eu pego, só pego clientes que realmente têm aquela sintonia. Às vezes a gente erra, mas é muito difícil errar depois que você tem uma certa experiência. Em alguns projetos a gente vai ter uma liberdade criativa, né? Vai dar para fazer coisas diferentes, mas não são todos os projetos. Eu estou sempre explicando para os clientes que as casas estão todas iguais, né? Então, para a gente fazer algo diferente e tudo mais. Tem cliente que acata e tem cliente que não acata. Então, a gente vai ter que lidar com isso, porque a palavra final do projeto, né? Quem vai gostar do projeto, quem vai mandar no projeto, não é você, arquiteto, é o seu cliente. Tem arquitetos que adotam aquela ideia de eu sou arquiteto e eu tenho meu próprio estilo e o cliente tem que aceitar o meu estilo. Só que o que acontece? Eu já peguei muitos clientes que vieram até mim com esses arquitetos e falou: Maíra, eu não gostei do projeto, não ficou a minha cara, ficou com a cara do arquiteto e eu quero refazer o projeto. Então eu acredito que essa visão do arquiteto, sendo ele, né, definir o projeto, eu acredito que isso não é interessante. Então eu adoto outro estilo de trabalho, né? Então eu sempre respeito o gosto do cliente. Então, às vezes, a gente tem que fazer casas caixote mesmo, porque o cliente quer. E, às vezes, a gente tem um pouquinho mais de liberdade ali para soltar um pouco a imaginação. Só que isso tudo é posicionamento. Então, a gente tem que atingir o público que a gente quer atingir. Só que não é simples assim. Não é do dia para a noite. A não ser que você tenha uma ajudinha ali. Se você tem uma ajudinha, você consegue alavancar mais rápido. Se você não tem essa ajuda, você vai sofrer. Na arquitetura você tem a possibilidade de nichar. Por exemplo, eu só quero fazer academia, só quero fazer projeto comercial, só quero fazer projeto residencial. Só que se você não tem já um nome, se você já não tem uma base, você não consegue nichar, né? Porque você tem que pagar contas, você tem despesas, né? Então, a gente precisa pegar de tudo um pouco. Eu gosto de pegar coisas variadas porque eu gosto de bastante coisa. Mas o que eu gosto mais mesmo são projetos lúdicos, tanto residenciais quanto comerciais. Então, a minha busca ainda está sendo por focar só em projetos lúdicos, projetos mais criativos,
Só que é um público muito específico. Então, se você é arquiteto e quer atingir um público específico, pode ter certeza que se você não tem uma ajudinha ali, uma ajudinha aqui, vai ter um pouquinho de trabalho aí até o seu posicionamento chegar onde você quer. Outra coisa muito legal é que assim, tem muito arquiteto padrão, né? Você vê os arquitetos aí padrãozinho que veste, eu sou fora do padrão. E a arquitetura, ela é muito versátil, você consegue ser quem você é na arquitetura. Por exemplo, eu tenho uma pegada mais artística, mais lúdica, como eu tô falando, né? Porque isso é o meu estilo, né? Eu sou arquiteta, eu sou baterista, eu sou gamer. Então, esse mundo mais lúdico, ele me atrai. E, consequentemente, eu gosto de trabalhar com isso. Então, é basicamente isso. Você consegue ser você mesmo se você trabalhar por conta, né? Agora, se você decidir trabalhar para um escritório de arquitetura, decidir trabalhar para arquitetos, que tem muito arquiteto que trabalha com um projeto 3D, fazendo para outros arquitetos. Eu já trabalhei muito tempo assim. Trabalha fazendo detalhamento para outros arquitetos. Você pode seguir nessa linha também. Você pode trabalhar em construtora. É mais difícil? Mas é uma possibilidade. Você não precisa necessariamente ser um empresário. E aí uma coisa que eu aprendi que entra um pouco nos contras da arquitetura, né? Que se você não souber administrar o seu tempo, se você não souber administrar os seus projetos, você vai ficar louco, literalmente. Você vai parar no manicômio. O arquiteto fica louco, porque é cobrança atrás de cobrança, pessoal ligando toda hora, pessoal da obra com dúvida. Então, por isso que você precisa antes estudar muito, estuda detalhamento de projeto, porque o detalhamento de projeto que a gente entrega, a gente não recebe dúvida, porque tá tudo ali escrito, tudo detalhado no projeto. As dúvidas que o pessoal tem é só pontual. Então você precisa estruturar a sua empresa primeiro, para depois você conseguir ter paz. Vai ter muita pressão, vai ter ansiedade, então você precisa tirar um tempo para você. Teve uma época que eu estava trabalhando, né, das 8 da manhã até as 10 da noite, até meia-noite. Gente, isso foi me desgastando de uma forma que eu fui parar no psiquiatra, porque eu já estava com problema, já estava com sintoma físico, né? Eu estava começando a ficar cega, né? Então, acontecia episódios de ansiedade que eu ficava cega, eu não enxergava nada. E aí eu achei que era problema de vista e não, era ansiedade. E agora a gente vai para os desafios. Quais são os desafios de ser um arquiteto? Você precisa aprender a se posicionar como um profissional. Se você tratar o seu cliente muito superficial, se você tratar o seu cliente muito como amigo, você precisa ser profissional para a pessoa sentir que você é profissional. Se a pessoa não sentir que você é profissional, se ela sentir, mas essa arquiteta tá conversando estranha, ela não tá conversando de uma maneira muito profissional, ele vai te pisar, ele vai te amacetar, ele vai fazer um regaço com a sua mente, com o seu psicológico, e pode ter certeza que você vai parar no psiquiatra igual eu fui. Você precisa saber lidar com a expectativa do cliente e com o orçamento do cliente. Muitos arquitetos fazem isso. Só que o cliente também precisa entender que a arquitetura não é uma coisa muito baratinha. O projeto, você tem que explicar sempre para o cliente isso. O projeto é o valor mínimo em relação ao valor que ele vai gastar na obra. Então tem cliente que chega até mim, Maíra, eu tenho 50 mil reais para gastar. E aí eu falo pro cliente, então tá, vamos conversar. Com 50 mil reais dá para fazer isso, isso e isso. É isso mesmo que vocês estão querendo? Aí o cliente pensa, aconteceu isso comigo, tá? O cliente pensa, não precisa preocupar com o valor, porque a gente quer fazer o nosso sonho, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu falei, mas você tem certeza? Você tem só 50 mil reais. Não precisa preocupar com o valor e não preocupamos com o valor. Chegou no final, o cliente não conseguiu executar a obra. Então essa conversa com o cliente sobre orçamento é uma coisa muito séria. E o estudo de viabilidade financeira, se você é arquiteto não sabe o que é isso, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Se você não sabe o que é estudo de viabilidade financeira, vá correr atrás disso agora, porque os clientes não têm noção de valor
de mercado, não sabe quanto que vai custar a marcenaria. Muitas vezes o cliente acha, mas a marcenaria aqui vai ficar uns 20 mil e fica 150. Então é esse tipo de coisa que gera clima ruim entre o cliente e o arquiteto, sabe? Então a gente precisa ser muito transparente. Se o cliente, né, realmente insistir, eu falo, você tem 50 mil, você tem certeza que é isso? Não, o cliente fala, não, eu não precisa preocupar com o orçamento. Se ele falou isso, assina um termozinho, né? O cliente falou isso só para não ter problema na frente. E depois, se o cliente não tiver dinheiro para executar, ele pode executar aos poucos. Não tem problema, né? Mas tudo tem que ser conversado. Ou seja, você vai ter que sim ser psicólogo. Uma coisa muito importante que eu aprendi da pior forma possível: separe o profissional do seu pessoal. Tire um tempo para você. Se você não tem um tempo para você descansar a sua mente, porque a arquitetura, ela consome muito do nosso cérebro. Chega no final do dia, eu não tô conseguindo falar, as palavras embolam, eu não consigo falar, não sei nem onde que eu tô direito, porque a arquitetura, ela consome a nossa mente, ela desgasta o nosso cérebro. A gente não tá lá na obra trabalhando, o pedreiro, ele desgasta o físico, o arquiteto desgasta a mente. Então você precisa de momentos de escape, distrai a cabeça e tenta, por favor, parar às 6 horas. Eu sei que a vida de arquiteto no começo é muito corrida e tudo mais, só que você precisa ter um momento para você. Final de semana, por exemplo, eu desligo, né? Ninguém me acha, tô jogando videogame, eu tô tocando bateria, eu desligo da arquitetura, porque você precisa desse desligamento, senão, de novo, você vai parar no manicômio. E uma coisa que eu sempre falo para os arquitetos que estão formando agora: não começa cobrando muito baratinho, tá? Conversa com o arquiteto. Tem arquiteto que tem nariz muito empinado, aí não vai falar valor, mas às vezes você consegue achar um arquiteto aí que vai conversar com você e vai te explicar como que funciona a precificação de uma forma bem rasa. Depois você procura algum curso sobre isso, porque se você começar cobrando muito barato, depois você não consegue subir o valor. Você pode subir aos poucos, muito devagarzinho, mas você não consegue subir porque o seu público que você atingiu naquele começo é um público que está justamente procurando um projeto baratinho. Então, ele vai procurar outro arquiteto baratinho. Então, esse público foge dele, que ele não valoriza o trabalho. Você tem que já saiu da faculdade, já procura um público aí, já se posiciona para um público mais que entende arquitetura. Tem arquiteto que fala, mas aí a gente tem que explicar para as pessoas, né, o valor da arquitetura. É o que a gente faz, é o que a gente está tentando fazer, é o que eu tento trazer aqui no YouTube, que eu tento trazer lá no Instagram. Só que essas pessoas que já têm a mente mais fechada para isso, elas, para desmistificar isso é um pouquinho mais complicado. Então, para a gente conseguir viver, sobreviver, a gente precisa atingir um público que já valoriza o arquiteto. E aí, chegando no final, ser arquiteto vale a pena ou não? Vale a pena se é o seu sonho. Agora, se o seu sonho é ganhar dinheiro, se o seu sonho é, nossa, eu quero ser milionário, eu quero ser rica, eu quero glamour, cara, procura outra coisa, que a arquitetura, assim, tem arquiteto que consegue isso, mas é a minoria que consegue e depois de muito tempo. E aí, falando de uma forma geral, a arquitetura, ela vale a pena, mas não como o mercado tenta te empurrar. Então, o mercado vai te empurrar, na hora que você sai da faculdade, vai te empurrar para o cliente baratinho. Então, você já sai com a mentalidade aí que você tem que já sair, monta o Instagram, monta o canal no YouTube, para se valorizar e para mostrar para o cliente que o projeto não é um projetinho, não é só um desenho, que a gente precisa explicar os processos que funcionam, né, no meio da arquitetura, como que funciona a arquitetura, porque a arquitetura não é só planta baixa, é muito mais que isso. Então a gente precisa se posicionar para atingir o público certo. E eu espero que você me conte nos comentários se você gostou desse vídeo, se você que não é arquiteto, não tem vontade de fazer arquitetura, comenta aqui o que você achou desse vídeo. E se você que quer ser arquiteto, você ainda quer ser arquiteto ou já desistiu, né? Porque a arquitetura, gente, eu vou falar para vocês, a arquitetura é uma profissão linda. O que atrapalha é o ser humano, tô brincando, mas assim, tem alguns seres humanos que realmente valem a pena, tem muitos clientes legais que eu tenho, que voltam, né, tem cliente recorrente meu, né, então, mas assim, para atingir esse tipo de cliente, leva tempo.
Então, se você gosta da arquitetura, vai em frente, não desiste. Agora, se você ficou com medo, se falou, nossa, é muito trabalho para mim, vai para outra profissão, porque realmente não é fácil.